aqui falando um pouquinho sobre o filme Favela do Papa. O Favela do Papa, ele conta uma história, né, da tentativa de remoção que a favela do Vidigal sofreu no final da década de 70. Esse período do regime militar, antes, na verdade, do regime militar, ele é marcado por diversas remoções feitas a partir da década de 50, né, na verdade. Começou esse processo de ocupação da Zona Sul pela elite da cidade, e aí os governos começaram paulatinamente a remover favelas da Zona Sul. Aí a gente tem o Pasmado, a gente tem Catacumba, que era na Lagoa, a gente tem Parque da Gávea, que era onde é a PUC, a gente tem onde era a maior favela da cidade na época, que é a Praia do Pinto, que a Praia do Pinto é ali onde ficou o Clube do Flamengo, era na época a maior favela da cidade. E aí, atende para mim, o diretor, ajuda ele deve estar com dúvida. E aí, todos esses processos, eles, majoritariamente, eles começam de forma bem violenta. Por exemplo, a Praia do Pinto, ela teve ela, até conseguir remover todos os moradores, ela teve 3 incêndios. Um em 50, 55, outro em 60 e o último em 65, que culminou na saída dos outros moradores. E aí todo esse processo de remoção sempre se deu para lugares distantes de onde essa população estava inserida. Então, por exemplo, o Parque Proletário da Gávea, alguns foram para Cordovil, outros foram para Vila Kennedy. Da Praia do Pinto foi dividido, uma parte foi para a Cruzada de São Sebastião, que é de onde eu vim, onde eu sou criado, eu sou neto de uma remoção. E para... Diretor chegou. O diretor aqui, o Marco. E para Cordovil e Vila Kennedy, Cidade de Deus, e assim sucessivamente. Todas essas remoções, elas eram feitas majoritariamente por vontade política. O político criava uma justificativa e ia lá e removia. A partir do processo acontecido no Vidigal, essa lei mudou. O Vidigal, ele deu de presente para os moradores das outras favelas do Rio de Janeiro essa possibilidade. A remoção hoje, ele é um processo jurídico que tem que ser justificado, que você não pode simplesmente ter a vontade de remover. Você tem que ter uma justificativa, você tem que ter um processo na justiça, você precisa ganhar esse processo, precisa indenizar os moradores. E, além de indenizar as remoções, obrigatoriamente, a população que é removida, ela precisa se manter no núcleo onde a comunidade está inserida. Então, você não pode remover uma pessoa daqui de Guadalupe e mandar ela para Santa Cruz. Necessariamente, ela tem que ser reassentada ou em Guadalupe, ou em Marechal Hermes, em algum lugar que seja perto. E eu acho que é isso. Legal, vamos aproveitar aqui que o diretor chegou, né, dar boas-vindas aí, que o Márcio... Desculpa pelo atraso, eu tive um acidente ali na Avenida Brasil, fiquei parado ali uns 20 minutos, tá? Não, mas legal, eu estava falei para agora que aqui é bastante informal, na verdade as perguntas quem faz a galera da plateia aí, e a gente só está pegando um depoimento inicial aqui. Eu gostaria muito que você falasse uma coisa só para esquentar o papo aqui com... Olha, gente, eu acho complementando um pouco o que o Filho está falando, acho que a gente congelou em 1h17 uma história extremamente importante da cidade do Rio de Janeiro, sabe? E como ele disse, assim, a questão fundiária posterior a questão da tentativa de remoção do Vidigal mudou completamente, passa pela justiça. E além de tudo, assim, a igreja, por parte da pastoral, ela estava ainda assim ensaiando uma organização. E com a história do Vidigal, ela também se organizou. Ela criou uma estrutura. A idade dela, que é tido como comemoração do nascimento da Pastoral da Favela, é a mesma do Vidigal, é 1977.
Entendeu? Isso é uma coisa muito importante na história. E eles reverenciam muito essa história do Vidigal. Isso foi muito importante para a igreja, foi muito importante para a associação de moradores, principalmente dos moradores em si, principalmente assim, o Vidigal, por ser uma favela ali na Zona Sul, entre Leblon e São Conrado, ele também tem uns prédios formais. O Vidigal é uma favela que ela é formal e informal. E essa questão da formalidade, ali existem uns prédios onde vários artistas moraram, inclusive o Sérgio Ricardo, apesar de ele ter um barraco, mas ele também morava num apartamento ali. E essa questão de juntar o asfalto e a favela foi extremamente importante para reverenciar todo esse processo. Então, assim, o asfalto subiu o morro, né? E o morro assim desceu para o asfalto, literalmente, indo para a avenida ali, parando a avenida e conseguindo, na marra ali, na luta, em toda a dificuldade, essa vitória extremamente importante para a história do Rio de Janeiro. Legal, Cavi. Só complementar uma coisa que o Marco falou que é importante, que acho que houve um hiato do trabalho da igreja junto às comunidades no período do regime militar. Se você pegar a primeira remoção, como eu falei, do pessoal da Praia do Pico, que foi para a Cruzada São Sebastião, a Cruzada São Sebastião ela foi construída pela Igreja Católica. É um terreno da Marinha doado com recursos, e foi construído com recursos da Igreja Católica. Em 55 foi inaugurada e houve um hiato do papel da igreja junto às comunidades de 55 até 77, quando culmina esse processo do Vidigal. Bacana. Cavi, como é que surgiu essa parada para você fazer essa distribuição desse autodocumento fundamental para a nossa história? Muito legal mesmo, parabéns. Se a gente pensar esse assunto remoção, né, não tem muitos filmes sobre esse assunto, não tem muitas imagens sobre esse assunto. Então acho que a grande riqueza desse filme é conseguir pegar essas imagens de arquivo que foram feitas pela Felícia, né, do Geração, né, que trabalha no Festival do Rio, e ela era jovem, até aparece no filme, ela foi filmando Super 8 e são poucas imagens sobre as remoções, não tem, apesar de ter tantas remoções rolando na Zona Sul, desde os anos 50, não tem imagem disso, então as pessoas esquecem, nossa memória é muito curta, né, então a gente não vê, não fala sobre, ninguém sabe mais. E aí, as pessoas que moram mais ali na Zona Sul não sabem que ali tinham favelas, que ali moravam pessoas mais humildes e que foram mandadas lá para longe, Antares, Cidade de Deus. Essa história é muito importante e não é contada. Então, acho que esse filme aqui, além de todas as qualidades que ele tem cinematográfico, ele tem essa coisa de ser um registro, ser um documento histórico sobre esse assunto muito importante que a gente não discute mais, que a gente tem que lembrar sempre, né? E eu entrei nesse filme aí, na história do filme, porque eu fiz um filme de ficção sobre essa história com o Sérgio Ricardo. Ele estava 40 anos sem filmar, aí me chamaram para ajudar a fazer esse filme antes dele partir, já estava velhinho. A gente fez um filme de ficção, e aí o Marcos teve a ideia de fazer um documentário. E o filme aqui junta as duas coisas, né? Eu até apareço aqui como personagem. Sim. Muito legal. Assim, gente, só lembrando, quem for fazer pergunta, levantar a mão, só para a gente ficar sabendo aqui, já tem uma ali, só deixar o microfone. Mas antes da sua pergunta e da sua também, eu quero fazer uma pergunta aqui para o Marco. A gente vê assim, Marco, é o seguinte, quem fez esse tênis foi um pobre. Quem fez essa calça foi um pobre, né? A camisa foi um pobre. Mas o pobre é um problema para o rico, né, cara? Como é que pode? Exato, esse assunto é bem engraçado. A questão, assim, dos moradores da comunidade, quando eles falam sobre cidade partida ou cidade serzida, a questão é o seguinte, o pobre, como você falou, ele não só, ele cuida dos filhos, ele cuida da alimentação, ele cuida do dia a dia, ele cuida do sei o quê, ele vai lá, cuida da casa da madame, volta e praticamente eles acordam 3, 4 horas da manhã, andando no transporte, para deixar a cidade arrumada para outra classe social utilizar. No fundo é isso, entendeu? Essa cidade, não só eles deixam limpo, deixam cheiroso, como eles constroem a cidade, entendeu? Então você vê na comunidade, quando tem, assim, eles vão subir 2, 3, 4 andares, sem engenheiro calculista, sem nada,
geralmente não cai, às vezes eles até exageram no ferro e no cimento, entendeu? Porque eles não têm um cálculo específico para ele, quando até gastam mais, mas não cai, não cai. Então eles constroem a cidade toda, eles tentam a cidade pronta, outra classe social utilizá-la. É basicamente isso que o Brasil não teve reforma agrária, a abolição da escravidão foi uma questão muito complicada, porque ainda teve o branqueamento dos italianos e dos europeus. Então, assim, geralmente, quer dizer, os negros, os pretos ficaram ao léu. E aí, obviamente, que eles começaram a utilizar, voltar para as grandes cidades, principalmente Rio de Janeiro e Salvador, e começaram a ocupar o morro, entendeu? Porque não tinha onde realmente ficar. Dá seu nome só que está sendo gravado, tá legal? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Jaqueline Soledad, eu sou artista também, sou atriz, e esse filme eu acredito que é de tamanha, sabe, contribuição para a gente que é suburbano, favelado, e o filme Bandeira de Retalho, que deu até o início, né, desse documentário, eu assisti, eu já conhecia essa história de remoção. E a gente, toda vez que a gente vê, e eu surpreendo mais e mais, sabe? Porque é uma história muito rica. E esse exemplo aí do Vidigal, ele é perfeito para nós, né, suburbanos e tal, porque por conta disso, a gente tem uma história de remoção mesmo, de sair do local, de ter essa coisa de favelado não pode, pobre não pode viver na Zona Sul. E eu convivo muito no Vidigal mesmo, porque eu sou uma atriz formada pelo Vidigal mesmo, pelo Nós do Morro. E o teatrinho, por exemplo, o Teatro do Nós do Morro, a gente sempre ocupa, sempre faz peça. E uma da principal diferença que eu vejo aqui entre o Vidigal e o Guadalupe, por exemplo, né, que é o meu território, é que esse senso de comunidade, de união, é muito forte lá. Eu acho que a gente como comunidade também de Guadalupe, a gente tem que se espelhar muito nessa gama de querer se unir realmente, porque lá é muito unido mesmo. Por exemplo, quando a gente faz peça, vai fazer peça, a gente tem que limpar o teatrinho, que fica no meio, né, daquela coisa, aquela coisa toda, e a comunidade ela se junta como cooperativa para fazer a limpeza. Tem um evento, a gente vai lá e limpa o teatro, a biblioteca do Nós do Morro, que a gente sempre precisa de voluntários, está sempre alguém da comunidade, então todo mundo chega junto de verdade. E é um dos principais diferenças do Vidigal, que é muito articulado, quanto outras favelas, outras regiões. E também, assim, o Jonatas, no início, ele falou uma coisa muito importante. Ele me viu chegando ali na portaria, vai me ouvir no filme? Vem pro filme. E isso é muito importante, né, de chamar o público mesmo, de todos nós conhecer o Ponto Cine. O Ponto Cine, eu acho que tem até uma marca que o Ponto Cine é o principal tela digital da América Latina. A primeira, né? Então eu tive a honra de fazer também o vídeo de arrecadação, né, da vaquinha. Legal. Exatamente. Então isso é muito importante, nós, né, da comunidade, da região, de divulgar. É bom você tocar nisso, porque nós ficamos 4 anos parados, né? Sim. Quebrei o cinema. E para você retornar, é mais difícil do que você inaugurar o cinema. É mais difícil, né? exatamente. E esse ano nós completamos 18 anos. E a gente sempre usa muito aquilo assim, isso é resistência. Eu não gosto muito da palavra resistência, não, é enfrentamento mesmo. A gente tem que enfrentar, sabe? A luta é diária, sabe? É permanente. Então, cada um que vem aqui no Ponto Cine, ele é pra gente é um multiplicador de potencial. Tem que sair daqui falando, né? Essas paradas, porque esses eventos, hoje para mim está sendo um grande reencontro, né? Minha amiga voltou aqui ao Ponto Cine, ela teve também um problema de saúde, teve que ficar afastado, mas ela sabe como é que eram esses eventos do Diálogos com o Cinema, era gente aqui na escada. Mas daqui a pouco a gente vai chegar lá de novo. E é importante a gente ocupar, porque como a gente
gente mostrou no filme mesmo, se nós da comunidade, pessoas suburbanas, se a gente não ocupa um espaço que nos foi conquistado, a gente conquistou, porque nada é nos dado, né? A gente conquista, como aconteceu no Vidigal, como acontece aqui no Concílio, a gente perde. Como aconteceu uma vez no Concílio, pode acontecer novamente, né? Então a gente tem que ocupar, ficar, afindar mesmo e anunciar e mesmo linkar tudo mesmo, porque senão a gente perde. É importante a gente ter Maravilha. essa Obrigado por postura esse seu mesmo. depoimento aí, tá legal? Obrigada. Valeu. Gente, bom dia. Meu nome é Ivanise. E, primeiramente, cobrar minha cadeira, tá, Thailton? Porque antes de acontecer essa hecatombe, né? Não precisa nem estar lá, né? Pandemia, etc. A gente tinha um projeto de numerar as cadeiras. Rosa seria número 1, as primeiras seria número pessoas. 2. Bom, meu nome é Ivanise, eu sou advogada, eu moro no conjunto residencial Presidente Getúlio Vargas, em Guadalupe, cujos moradores, muitos também vieram ou do Estácio, ou do centro. Das obras da Presidente Vargas? Já num modelo que o nosso apartamento tem 3 quartos, sala, cozinha, e as famílias eram numerosas naquela época, né? Eu moro ali há 23 anos. E, por coincidência, eu fui assessora jurídica da Fundação Leão 13 e fiz um trabalho de conclusão de curso sobre a Fundação, o surgimento da Fundação, qual era o papel da Fundação. E tem uma coisa que ficou latente, assim, que talvez o papel da igreja antes não fosse tão pró as comunidades, né, como não é o papel da Fundação hoje em dia. A impressão que eu tenho, e eu saí de lá também por isso, não é combater a pobreza, é amenizar o sofrimento de quem é pobre. Um exemplo disso é o Abrigo Cristo Rei em Niterói, que vive passando por crises e crises e crises e continua lá, mesmo todo mundo sabendo as crises pelas quais passa. A importância do filme, eu também vou tentar levar para as escolas, né? Tem uma escola no conjunto, e o que eu vejo é o seguinte: ainda é inacessível a Zona Sul para quem não se fixou na Zona Sul naquela época, né? Você vê, para eu chegar na Zona Sul, quase 3 horas, mesmo com o BRT, com o metrô, e etc, etc, né? E deixar para vocês o pedido de que haja mais divulgação, porque mesmo as pessoas hoje em dia têm internet e acesso à informação, é muita informação e pouca formação, é o que eu vejo, né? Eu já vi o ponto cine cheio, mas também já assisti a algumas coisas aqui sozinha, eu e a sala, e os funcionários, e agradecer, porque trazer a história verdadeira, que não é contada na universidade, que não é contada nas escolas, para os moradores, talvez faça renascer em nós a vontade de lutar por algo. Como eu falei com você, Dailton, hoje em dia para mim não é mais luta, é busca. Porque chega uma hora que a gente cansa, né? É dar murro em pontos faca. E muito obrigada mesmo pelo empenho de vocês em trazer esse assunto para a comunidade. Assim, a gente está lutando bravamente para divulgar esse filme. Esse filme é um processo, só para vocês entenderem, um processo criativo de mais de 10 anos, não é isso, mano? Mais de 10 anos que esse filme está aí, de processo criativo. Não, 2017, tem 7 anos. 7 anos de processo criativo no total. Esse filme, até a gente estava conversando na quarta-feira sobre isso, ele é um produto final de muitos produtos que surgiram no meio do processo. Então, se você pegar da primeira versão até a versão que foi para a tela, ele é muito diferente. A gente enfrenta também, só para vocês entenderem assim, como é que funciona a distribuição de filme. Naturalmente, o documentário ele já sofre por não ser um formato comercial, propriamente dito. Então, a gente está buscando entrar em todas as telas, está buscando aceitar todas as propostas de exibição que a gente recebe, todos os lugares que convida a gente tenta ir, tenta encaixar a agenda para poder estar, porque a gente sabe que
é muito importante que as pessoas conheçam essa história. Então, qualquer proposta que vocês tiverem, um lugar que vocês queiram exibir, a gente está super aberto para receber, tendo a possibilidade de a gente estar junto lá. E vocês também podem fazer o papel que a gente agradece, é divulgar o filme. O filme está em cartaz e a gente está tentando ir, divulga para os amigos, a gente vai entrar no Globoplay daqui a 2 meses, a gente vai estar no Canal Brasil daqui a 3 meses. Essa aqui é só a primeira janela, ainda teremos muitas janelas acontecendo aí daqui a pouquinho. Legal. Ô Marcos, como é que surgiu assim a ideia de fazer esse filme? Como é que você... Ali, ó, Cavi fazendo Bandeira de Retalho, que é uma ficção do Sérgio Ricardo, e eu ali meio que fazendo make-off ali, o Marcelo mesmo lá do Nós Humor tinha pedido, e naquele make-off, assim, praticamente no primeiro dia eu já vi que ali tinha um filme, fazendo um make-off da ficção. É engraçado isso, né? Então isso foi em 2017, na filmagem de Bandeira de Retalho. A comunidade, inclusive, no texto, na fala do Cavi, assim, um mutirão, sabe? Um filme feito na guerrilha, um filme feito com muito amor, um filme feito com muita luta, entendeu? Nós do Morro, o Cavi, se multiplicando aí em 2000, sabe? Para variar, para tentar botar aquilo, e conseguiu colocar, fazer o filme do Sérgio Ricardo, último filme dele, né? Assim, foi um prazer enorme para ele, com certeza, de ver o roteiro dele, que ele fez em 1977, ser colocado na tela do Bandeira do Retalho. E eu, Bandeira de Retalho, geral, Favela do Papa, entendeu? Então essa história é muito bacana. Eu vou aproveitar aqui e vou ler um textozinho aqui, ó, do Monsenhor Luiz Antônio. Amanhã nós vamos ter uma... Olha só, amanhã nós vamos fazer uma exibição chamada Fé e União, no Direito Sagrado da Moradia. Vai ser na Igreja Santa Rosa de Lima, Rua Cristiano Machado, sem número, Jardim América, aqui perto, certo? Então é o seguinte, é uma igreja de mais de 1000 pessoas, vai ter a igreja. Amanhã é o dia da Santa Rosa, comemoração do dia dela, Santa Rosa, amanhã. E vai ser às 19 horas. A missa vai ser às 18 horas e a sessão vai ser às 19. Só ler um trechinho aqui que eu achei muito interessante, um texto dele. O filme relata a fé, organização e perseverança de um povo que pede o direito de permanecer em suas moradias, pois ali constituíram suas vidas, histórias e laços afetivos e efetivos. Moradia, a porta de entrada de todos os direitos sociais. Após a exibição, haverá uma conversa com o diretor do filme, eu acho que o Felipe vai também, não sei se o Cavi vai, vamos estar lá. E o tema do filme atinge uma parte dos moradores do nosso bairro, Jardim América, pois desde as chuvas de janeiro estão ameaçados de remoção. Agradecemos ao diretor do filme, Marco Antônio Pereira, por nos oferecer essa possibilidade que certamente fortalecerá a união de todos para que o direito sagrado e constitucional por moradia seja respeitado. Monsenhor Luiz Antônio, coordenador da Pastoral de Favela. Eu gosto muito dessa fala dele e vocês todos estão convidados. Por favor, divulguem. Amanhã, 19 horas, ok? Na Igreja Santa Luísa. Legal. Não, Santa Rosa, desculpa. Santa Rosa. Bacana. Tem outra... Depois tem lá em cima, tá? Não, só para complementar, como eu gosto do tema e gosto de história também, tem o pessoal do Diálogos Suburbanos, não sei se você conhece, Rafael Matoso, é um grupo de arquitetos que tem um projeto de valorização dos subúrbios. E eu faço parte desse grupo e a gente está pensando em fazer uma coletânea sobre a história dos conjuntos habitacionais. Como começaram, muito bom. Entendeu? Então, de repente, já até mandei para eles aqui, se der para fazer um link. Eu acho que tem tudo a ver, porque aqui nós estamos no laboratório, né? Aqui em Guadalupe, apesar de muito quente, nós temos iglus. Tem tudo. Então, Tem remoção de iglu. As casas são iglu. São as casas balões, né? Aí temos os prédios lá do Amarelinho.
Tem o prédio lá onde você morava, o conjunto, que foi premiado, aquilo ali foi muito premiado. Então, e começou, olha que doideira isso, cara. A falta de, quando você estava falando do pertencimento, né? Olha como é que é complicado. A gente não tinha nem nome. Guadalupe não tinha nome, sabe como é que era conhecido? Fundação. Era a fundação, porque era a fundação que estava construindo ali os prédios, né? E depois chegou a mulher do Getúlio Vargas, aqui tem uma igreja com Nossa Senhora de Guadalupe, a Senhora de Guadalupe, pá, virou Guadalupe, assim que virou. Tem uma pergunta? Bom dia. Não, na verdade é boa tarde. Meu nome é Cauã, eu sou ator, eu faço residência artística aqui na Areninha de Guadalupe. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar vendo esse filme. Acredito que todo mundo aqui vai sair muito enriquecido. Né? Uma coisa que me chamou muita atenção durante o filme foi a repetição da palavra luta. Por várias pessoas durante o documentário falaram sobre lutar. E eu acho que isso endossa muito a força da luta da classe trabalhadora, né? E do poder dessa luta da classe trabalhadora, né? Que não está só no lugar de barrar uma desocupação, né? uma rasteira por parte do governo, mas que pode revolucionar o lugar que essa força da classe trabalhadora está sendo aplicada, né? E aí eu acho que esse documentário ele elucidou muito quanto a isso, assim, de primeira. Então, parabéns, porque eu acredito que todo mundo aqui vai sair muito, muito enriquecido e muito emulado e muito consciente dessa força que cada trabalhador, que cada trabalhadora, que cada estudante tem em suas mãos, né? Uma coisa também que me chamou muita atenção é que esses trabalhadores, trabalhadoras, moradores do Vidigal, eles estavam sendo tratados como subversivos pela justiça, né, da época. E são mesmo, porque eu acho que o trabalhador, a classe operária, o proletariado, é subversivo por natureza. Porque a gente está desafiando esse status quo, né? É justamente essa galera que acha que o direito de morar está abaixo do direito de lucrar, né? Então, sim, que sejamos subversivos em 1970 ou em 2024. E apesar desses avanços judiciais, né, como você citou numa das primeiras respostas, a gente vê que, na verdade, a justiça, a polícia ainda estão trabalhando em função de fazer manutenção desse sistema que é desigual. Porque apesar dos trâmites agora serem maiores, serem mais burocráticos, a gente está acontecendo um despejo em massa na Maré. E a população da Maré está resistindo. Mas até quando? Quando mais gente tem que morrer? Já teve morto. As pessoas estão sendo despejadas das suas casas. Então, eu acho que esse documentário, ele, para além de ser elucidativo, que ele seja emulatório. Que a gente saia daqui emulado, apoiando a luta dessas pessoas que estão sendo despejadas atualmente, que foram há muito tempo, e que a gente dê força para esses companheiros e companheiras, e que a gente entenda, né, que só com a união popular, só com a organização popular a gente vai conseguir vencer esse sistema que está tentando matar a gente todos os dias, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para o diretor, que diz respeito sobre o momento de gravação dos filmes, né? A gente sabe que o cinema, que as artes, tem uma força de comunicação muito grande, de passar uma mensagem para, né? E aí eu queria saber se durante o processo de filmagem vocês perceberam da população do Vidigal alguma sensação, um sentimento deles de empunharem o poder de fala como forma de manifestação do que estava acontecendo lá atrás. Desculpa, gente, eu tenho um pequeno problema de som aqui. E o Felipe aqui está me ajudando, porque eu não estou escutando direito. Não é por causa do som, não, é por causa do som dele. A liderança lá do Vidigal,
foi fundamental, porque, assim, a comunidade não estava acreditando, porque já tinha havido várias emoções. Então, não estava tendo, assim, a dificuldade, trabalho, chega tarde, ainda tem reunião, aí a reunião vai até mais tarde, no dia tem que acordar às 5 da manhã para trabalhar. Houve, assim, então a liderança foi fundamental para que a articulação desse força, entendeu? Assim, a credibilidade do movimento veio em função dessas lideranças, dessas poucas lideranças, que no fundo é o Paulinho, o seu Armando, e obviamente era uma meia dúzia, 7, Duque e tudo mais. E eles. Não, o Sérgio. Estou falando assim, meio da comunidade mesmo o Sérgio Ricardo sendo da comunidade, o Sérgio Ricardo era uma outra vibe, entendeu? Ele ajudou no todo, mas assim, os trabalhos de formiguinha ali, de buscar todo dia carta, assinar, as petições todas, fazer com que os moradores assinassem, fazer com que os moradores continuassem ali, foi um trabalho assim, de formiguinha mesmo, de todo dia, e eles na utopia de que iam conseguir barrar a política e tudo mais. Então, foi um trabalho árduo e com uma grande vitória. Só complementando, se você conversar hoje, os principais, o Paulinho e o Armando, eles ainda são vivos. O Armando, na semana passada, ele recebeu a medalha Pedro Ernesto. Se você parar para conversar com eles, até hoje, eles sabem a importância que eles têm, eles se envaidecem com a história, eles são felizes contando a história, mas até hoje você nota na fala deles um quê de que eles não conseguem entender ainda na cabeça deles, eles não realizaram o tamanho da vitória que eles obtiveram. Então, assim, eles são muito orgulhosos da história, eles sabem que teve uma importância absurda, mas eles não sabem o quão grande é essa história. Talvez o filme tenha feito eles terem uma noção maior ainda do papel importante que eles tiveram, mas é uma vitória tão grande que eles não conseguiram ainda entender tudo. Só uma coisinha assim, o Paulinho estava falando esse dia no dia da nossa pré-estreia lá na quarta-feira, ele reverenciando o filme, assim, a sala estava cheia, entendeu? Não, porque eu gosto demais desse filme, o Marco conseguiu. Não consegui nada, só contei a história de vocês, sabe? Tudo bem, eu juntei as histórias, mas assim, vocês que contaram a história, sabe? Não tem nada, o filme não é nada disso, simplesmente a história. Lembrando que o Paulinho faz aniversário segunda-feira, mas vai ser comemorado hoje às 2 horas lá no Vidigal. Então quem quiser ir lá vai ter umas bilhetas, um churrasquinho, tá? Legal. Vou pegar o gancho do seu discurso, acho que você está corretíssimo, sabe? Só eu acrescentaria uma coisa, a força do jovem. Porque a gente está precisando da juventude, sabe? Esse trabalho de formiguinha é a força da juventude, principalmente os estudantes, vocês que fazem teatro, porque a gente já está coroa, sabe? A gente fez grande parte também nessa história toda aí, mas vai chegando uma hora que você cansa. Você viu a Ivanise aqui falando, olha, a luta para mim agora não é luta. Entendeu? Então a gente precisa muito de vocês, porque também nós tivemos a idade de vocês e a gente aprontou muito. A gente aprontou muito para a gente chegar na democracia e hoje a gente vê o que a gente está passando. A gente está sendo ameaçado todo dia por essa ditadura desgraçada. Sabe? Isso é a pior coisa que existe. Se o trabalho de remoção já é escroto pra caramba, porque nós também passamos aqui para construir essa via olímpica, transolímpica, quanta gente, sabe, foi removido. Aquele parque lá da Barra. E para fazer as obras do BRT em Campinho, muita gente ali foi removida também. E é o seguinte, parece que a vida Vila Autódromo. Vila Autódromo. Parece que a vida do outro não importa. O Vidigal mostrou, e vem mostrando até hoje, porque tem uma geração de artistas
que foram criados ali com o Gucci, esse pessoal do Nós do Morro, que toda hora tem um rostinho numa novela, num filme. A Cíntia Rosa acabou de ser premiada há pouco tempo, aí com a Festa do Léo, um filmaço, a Festa do Léo, nós passamos aqui, foi uma festa, sabe? Essa galera, ela sai para trabalhar, mas volta. A gente aqui ganha uma graninha, quem morar na Barra. Quem morar na Terra, sabe? Quando a gente tem que fortalecer isso, porque a gente está perdendo. Nós estamos perdendo o Guadalupe. Toda ruazinha tem uma cancela, tem lugar que você não pode pisar, tem a hora que você não pode andar. Pô, a gente tem que se tocar com isso, né? Mas vamos voltar aqui. É interessante a gente falar também que a gente teve esse processo todo criativo desse filme e a gente na estreia descobriu uma coisa que a gente não sabia. O Paulinho conversando com a gente na estreia, ele contou pra gente, boa parte dessas imagens que são mostradas no filme, elas são originais do Vidigal. A Felícia, que é uma arquiteta, ela participou de todo esse movimento e ela gravou todo esse processo em Super 8. E aí, quando acontecia o processo de remoção, eles contam que a Felícia se escondia num barraco com a câmera de Super 8, fazia um buraquinho pela parede do barraco para filmar com o Super 8 para ver se teria algum tipo de abuso de autoridade no processo, teria algum tipo de agressão. Então, assim, você vê que algo acontecido há 40, 50 anos atrás é tão parecido com o processo que a gente tem hoje, que com a popularização do celular e das transmissões ao vivo, qualquer processo que existe tem uma pessoa filmando, tem uma pessoa documentando, e processos violentos que a gente nem sabia que estavam acontecendo, que a gente nem sabia que aconteciam, podem se tornar público e a gente combater cada vez mais. Beleza. Tem mais uma pergunta lá em cima e infelizmente vai ter que ser a última porque a gente já está dando a hora das sessões comerciais agora, tá? Tá legal? Mas tá ótimo. Espero que vocês estejam gostando também. Sim, tá ótimo. Valeu. Oi, boa tarde. Meu nome é Alice Loyola. Eu sou atriz, dançarina e escrevo umas coisinhas que dá na telha aqui em Guadalupe mesmo, na Areninha Cultural Terra, junto com esse pessoal aqui, com essa caravana. Bom, primeiramente, muito parabéns ao filme. Eu achei o filme incrível. E o bom é que são histórias reais de coisas que aconteceram com o Rio de Janeiro, porque muita gente não sabe, por exemplo, eu não sabia, eu fui, tipo assim, tem muitas pessoas que são criadas em bolhas que os pais criam. Não, isso é gay? Não existe, não. Isso aí você descobre quando você crescer, e quando a pessoa crescer, ela não tem tempo de descobrir, ela vira um adulto burro e sai falando merda por aí. Então, bom, tô fugindo dessa bolha, tô estourando ela aos pouquinhos. E esse filme é muito importante, porque ele mostra a história do Rio de Janeiro. E o porquê por que eles querem tirar casas de pessoas? Porque para alguém, por exemplo, um político muito famoso, de fora, ele vem para o Rio de Janeiro, ele vê uma favela no mundo, entendeu? Tem essa visão do preto sujo. E não é preto sujo. Isso aqui é nossa cultura. Isso aqui é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é favela, é samba, é funk, tem lugares que são rock, entendeu? Rio de Janeiro é cultura diversa, tem muita coisa por aqui. E, bom... Ai, me fugiu o que eu ia falar. Em cima do que você falou, tem um processo engraçado, porque o Marco tem o primeiro filme do Marco
Ele se chama Paisagem Carioca. Ele foi um filme que fala sobre o processo de gentrificação que aconteceu nas favelas da Zona Sul no período antes dos grandes eventos do Rio de Janeiro. Com a pacificação, os moradores do asfalto descobriram a favela, os gringos descobriram a favela, e aí você tinha uma remoção que era chamada, entre aspas, uma remoção branca, que era uma remoção econômica. A favela se valorizou, os imóveis se tornaram mais caros, as pessoas não tinham condição de morar, naturalmente saíram das favelas. Em cima do que você falou, isso é um processo engraçado. O aluguel de uma kitnet no Vidigal em 2012 era R$180. No início de 2013, assim, mais ou menos 8 meses depois, passou para 750. Então, assim... E o salário mínimo continuou o mesmo. Então, assim, até se a gente pensar no Rio de Janeiro como cidade propriamente dita, a gente tem um senso de ocupação espacial das favelas pela comunidade do asfalto muito maior nas favelas da Zona Sul do que nas favelas da Zona Norte. Por exemplo, hoje você tem, é horrível, mas você tem lá o tour que faz pela Rocinha, que eu chamo aquela porra de safari, é uma merda. Você leva o gringo num ônibus, num carro aberto, para o cara ver como é que é a favela. Mas além disso, você tem um bar chamado Mirante Rocinha, que as pessoas sobem o morro e vão lá no bar. Como você tem no Vidigal, o Bar da Laje, como você tem no Vidigal, o Vidigal tem um lugar lá para tomar café que também é lindíssimo, tem o Bar do Davi no Chapéu Mangueira. Então você tem lugares em que a favela se tornou uma atrativa para o asfalto e as pessoas vão até lá. Esses mesmos movimentos foram tentados por favelas do subúrbio, da Zona Norte. Você tem até uma casa de show no Complexo do Alemão que chamava Container, eu nem sei se existe mais, mas que as pessoas da Zona Sul e do asfalto, elas não migravam para cá. Você também tem esse preconceito das pessoas passarem do túnel e quererem ocupar espaços no resto da cidade. Então, além da cidade ser resida entre o morro e o asfalto, você tem a cidade ser resida entre a praia e depois do túnel. Sim. E engraçado porque essa questão da gentrificação não tem jeito, os preços sobem, a cerveja começou a subir de preço, a carne, o supermercado, entendeu? Porque veio uma outra galera, entendeu? Morando ali com poder aquisitivo. Naturalmente, então a gente chama dessa primeira remoção que foi 2012, 2013, foi assim, ela é uma remoção que ela não passa por outra situação, não tem questão judicial, não tem nada. Eu não estou nem dizendo que nem foi os moradores que venderam os seus imóveis porque eles valorizaram e saíram de lá, não, os próprios moradores investiram nos imóveis também, cada vez tornaram mais, obviamente mais valorizados. É um processo que acontece no mundo inteiro. Búzios era colônia de pescadores, né? Então, assim, isso acontece no mundo inteiro. Só para lembrar aqui um pouquinho, uma coisa que eu gosto de falar, acho que até pode ser uma surpresa para o Cavi, tem coisa nova aí, Cavi, entendeu? É o seguinte, a gente fez o projeto, o Felipe está acompanhando isso desde o início, a gente fez um projeto que eu chamo de uma trilogia de trabalho, que foi o processo de gentrificação, depois foi o processo de remoção, e agora tem o processo da questão que a gente chama racismo ambiental, que é a questão da justiça climática. Como a questão da mudança climática acontece e como atinge a classes completamente diferentes, entendeu? Então, assim, é um transtorno todo ano, entendeu? Aqui em Acari, tem vários problemas, entendeu? Esse ano, nós estamos relatando essa situação. E amanhã, inclusive, na igreja, a gente vai gravar a missa e o debate depois. E dentro do debate, nós estamos falando dessas três tripé, que a gente encerra com essa questão que a gente chama de racismo ambiental e justiça climática, que é o nosso novo filme que chama-se Na Trincheira Climática. Quando a sirene toca, o que as pessoas fazem? A gente vai fazer isso. Principalmente, o que as mulheres fazem? Cadê os filhos? Está na creche? Está na escola? Como é que é? Tocou. Uau! E aí? Como é que faz? Esse é o novo filme. Muito legal, cara. Obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês. Desculpa, prosseguindo aqui, sem querer interromper aí. E também foi esse processo de simplesmente tomarem o que é seu.
Imagina que você é uma pessoa favelada, nasceu no subúrbio, cresceu ali, num barraquinho de madeira que não tem... Você não pode ter uma casa digna de um cidadão, entendeu? Porque se você faz um banheiro dentro de casa, você é expulso, sua casa é quebrada e você mora na rua. Entendeu? Eles não enxergam pessoas que são de favela como pessoas. Enxergam como, sei lá, bicho. Ah, ali tem uma colmeia, vou pisar, vou chutar. Não, não é assim. A gente é gente, entendeu? Todo cidadão tem direito, tem mais que direito de ter uma casa digna, um banheiro, um conforto. E aquele lugar que eles criaram para poder, que era tipo um condomínio, né, minúsculo, com crime, só para poder tirar as pessoas da favela, para poder deixar bonito e jogar poeira por debaixo do tapete. A gente não é poeira, a gente é gente. Ó, Antares é muito feio. É muito feio. Eu estou falando isso porque eles falam, eles venderam essa ideia, apartamento, 2 andares, né? É terrível. Campo de concentração. Campo de concentração. A imagem do campo de concentração. Ela fala isso no filme. A dona Conceição fala isso no filme. Então ela está falando que é bom o banheiro, que é uma questão técnica. A explicação que a dona Conceição dá no filme. Gente, vai ser a última mesmo, porque por causa do horário. Você vai ser rapidinho. Conversa ali fora, bate um papinho. Tá bom? Não, eu queria pegar um gancho que... Esqueci o nome, desculpa. O Felipe falou sobre a faixa de mar na Zona Sul, como é valorizado os imóveis ali. E eu lembrei que aqui no subúrbio, Baixada, a gente tem a Baía de Guanabara, que é a maior faixa de mar, maior do que a da Zona Sul. Então, essa parte que a gente não é ocupado por conta da faixa de mar, é uma desculpa, na verdade. Porque se realmente quisesse fazer acontecer, desfazer a despoluição, né? E crescer essa área e ficar tão grande porque é a Zona Sul. Mas isso não acontece justamente por essa perseguição ao suburbano, ao favelado. É só um gancho mesmo. Uma das praias mais bonitas que a gente tinha aqui foi construído ali um castelo, que é o Oswaldo Cruz, justamente por causa da praia. Cadê ela? Sumiu. Eu lembrei agora, sumiu. no Vidigal, tem a praia do Vidigal, né, que a prainha, eu frequento muito, é maravilhosa, a mais segura do Rio de Janeiro. E a época, o Sheraton, acho que é o Sheraton, né, que é ali do lado, eles tentaram privatizar aquele lugar. Isso é outra vitória da comunidade do Vidigal também. O Sheraton fechou a praia do Vidigal, os moradores não tinham acesso, e aí os moradores se juntaram, lutaram e conseguiram a reabertura da praia. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Muito legal. Luiz Felipe, Cavi, Guerreirão, valeu, Cavi, obrigado aí, cara. A gente que agradece aí a possibilidade de receber o aqui no Poncine. Poncine é uma referência. O pessoal da Zona Sul quer vir para cá, em vez de sempre o pessoal da Zona Norte vai para a Zona Sul, mas agora a gente está querendo vir para cá, graças ao Poncine também. Poncine é um orgulho, sem cuidar do Poncine, é um tesouro que vocês têm aqui, que não pode perder nunca. E que a gente tenha mais pontos cines por toda a cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, é difícil você ter um cinema com uma qualidade, a gente estava conversando com o Cavi agora, a qualidade do ponto cine, da exibição do ponto cine é top. E você ter dentro de um lugar que normalmente a gente não teria acesso para esse filme, que essa história é tão importante. Então, a gente quer que tenha mais pontos cines, a gente quer que tenha mais cine carioca, a gente quer que tenha cinema pela cidade inteira, porque era um processo que tinha no todo subúrbio, todo bairro do subúrbio, todo núcleo comercial do subúrbio, antigamente tinha um cinema, e hoje, infelizmente, virou bem deles. Ô Luiz, o maior parque exibidor da América Latina era o subúrbio do Rio de Janeiro, né? Perdemos. Lembrando que aqui é a primeira sala popular de cinema digital do Brasil, o único cinema na América Latina a ter um selo de carbono livre e o maior exibidor de filmes brasileiros
de todo o universo. Ó, essa moça bonita aqui quer dar um recado para vocês. Ela é minha filha, minha produtora, está trabalhando comigo aqui agora. Então, gente, eu queria pedir para vocês que vieram prestigiar o nosso Diálogos com Cinema, para na hora que estiver saindo, aqui logo depois da saída da porta, do lado esquerdo, antes do espelho, tem um QR Code para vocês fazerem o nosso formulário de feedback, que é muito importante pra gente, para saber que tipo de filme vocês gostariam de gênero que estivesse passando aqui, se vocês gostaram dos diálogos, como foi a experiência de vocês. Isso é muito importante pra gente. Criticar também, né? Pra gente melhorar. Com certeza, nem só coisas boas existem. Deixa eu falar aqui um negócio.